Olá, turma! Vamos para mais uma aula sobre calor sensível, capítulo 3. Primeiramente, vamos entender o que é o calor sensível. Calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Para calcular a quantidade de calor sensível que um corpo recebe ou cede, usamos a definição de calor específico sensível, C igual a Q sobre M vezes ΔT, ou Q igual a M vezes C vezes ΔT, a famosa fórmula conhecida como Q-macete. Essa equação é também denominada equação fundamental da calorimetria, onde C é o calor sensível, Q é a quantidade de calor, M a massa e o ΔT a variação de temperatura. Observe que a variação de temperatura é dada por ΔT igual a θ final menos θ inicial. Dessa forma, se a temperatura aumenta, θF é maior que θI e Δθ é maior que zero. A quantidade de calor Q é positiva. Se a temperatura diminui, θF é menor que θI e Δθ é menor que zero, então Q é negativa. Considerando o calor específico uma constante relativa à substância de que é feito o corpo, podemos concluir que, para uma mesma variação de temperatura, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa do corpo. Ainda, levando em conta a hipótese anterior, podemos concluir que, para o mesmo corpo, a variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor recebida ou cedida por ele, como podemos observar nessa imagenzinha. Aqui temos que M é relacionado a Qzão, que é igual a Δθ. Na segunda imagenzinha temos que M é relacionado a 2Qzão, logo será 2 Δθ. Vamos prosseguir para a próxima imagem. Para que corpos constituídos de igual substância sofram a mesma variação de temperatura, a quantidade de calor recebido ou cedido deve ser proporcional à massa. Temos aqui que Qzão é relacionado a Mzinho, ou seja, Δθ. 2Q relacionado a 2Mzinho é igual a Δθ. Vamos ao sistema físico termicamente isolado. A busca do equilíbrio térmico é uma lei natural. Os corpos tendem a ter a mesma temperatura do ambiente em que se encontra. Assim, o mais quente cede calor e o mais frio recebe calor. Como podemos observar que essa jarra, a jarra da esquerda ela contém água quente e a da direita contém água gelada. Suponhamos que a gente deixa as duas sobre uma mesa e a água quente ela perderá calor para o meio ambiente e a água fria receberá esse calor. Após algum tempo, ambas estarão na mesma temperatura do meio, ou seja, elas atingirão o equilíbrio térmico. Em alguns casos, porém, as trocas de calor entre o sistema e o meio externo podem ser evitadas. Isso ocorre sempre que o sistema físico é termicamente isolado. O sistema físico é termicamente isolado quando não existe troca de calor entre seus componentes e o meio externo. É importante observar que, na prática, por melhor que seja o isolamento térmico de um sistema, ele sempre troca calor com o meio externo. Se você colocar em uma caixa de isopor algumas latas de refrigerante sem gelo, com outras geladas, percebe que o isopor irá reduzir a participação do meio externo nas trocas de calor. No entanto, após algum tempo, todas as latas estarão à mesma temperatura, pois terão atingido o equilíbrio térmico. Para que isso ocorra, é necessário que os corpos trocam calor entre si, de modo que os de maior temperatura forneçam calor para os de menor temperatura, como eu disse anteriormente.
Em um sistema termicamente isolado, as trocas de calor ocorrem apenas entre seus integrantes. Assim, toda a energia térmica que sai de alguns corpos é recebida por outros pertencente ao próprio sistema, o que vale essa relação. A somatória do quesão cedido é igual à somatória do quesão recebido, igual ao módulo. O módulo da somatória do quesão cedido é igual ao módulo da somatória do quesão recebido. O uso do módulo na fórmula deve-se ao fato de o calor recebido ser positivo e de o calor cedido ser negativo, podendo ser também escrever essa relação da seguinte forma: a somatória do quesão cedido mais a somatória do quesão recebido igual a zero. Vamos agora entender mais sobre o calorímetro. O que é o calorímetro? A mistura térmica de dois ou mais corpos, principalmente quando um deles está no estado líquido, requer um recipiente adequado. Alguns desses recipientes possuem aparatos que permitem obter de forma direta ou indireta o valor das quantidades de calor trocada entre os corpos. Chamamos de calorímetro esse tipo de recipiente. Como podemos observar, aqui ao lado temos o calorímetro. Esse tubozinho amarelo é o termômetro e ele é um ambiente de alumínio fechado. Vamos analisar o calorímetro bem detalhadamente. Temos o termômetro, o orifício dele. Essa partezinha azul é o líquido. Essas partezinhas laranjas são os corpos trocando calor. Essa partezinha marronzinha é o alumínio ou o cobre. E essa partezinha cinza é o isopor. Esse é o calorímetro usual. Não podemos esquecer que o calorímetro, além de servir como recipiente, também participa das trocas de calor, cedendo calor para seu conteúdo ou recebendo calor dele. O calorímetro ele é denominado ideal quando, além de impedir as trocas de calor entre seu conteúdo e o meio externo, ele não troca calor com os corpos nele contidos. Esse tipo de calorímetro existe somente na teoria, mas aparece com frequência em exercícios, que é o que a gente vai ver bastante. Temos aqui agora um exemplo. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e, após algum tempo, sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Bom, tomando nota dos dados informados já no iniciado do exercício, teremos que C igual a 80 calorias por segundo e Q é o que a gente quer descobrir. Vamos calcular a variação de tempo, que é dada na questão. Temos que ela contém água a 60 graus Celsius e sua temperatura diminui a 55 graus Celsius. Vamos calcular essa variação de temperatura, 60 menos 55. Sendo assim, iremos empregar a seguinte expressão, Q igual a C vezes ΔT. Fazendo as devidas substituições, teremos que Q é igual, como ele deu na questão, C é igual a 80. E como a gente calculou a variação de temperatura, 60 menos 55 é 5. Ou seja, vamos apenas substituir na equação. 80 vezes 5. Q igual a menos 400 calorias. O sinal é negativo, uma vez que a garrafa térmica perdeu calor durante o processo. Aqui a gente tem os significados das letras. Q, quantidade de calor. C, capacidade calorífica. E ΔT, variação de tempo. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que tenham compreendido e aprendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de todos. Um abraço e até mais.